Eu fiz uma pergunta ontem, perguntando se alguém sabe onde está no Antigo Testamento, na lei, nos profetas e nos salmos, algo referente à ressurreição de Cristo, a ressurreição de Yeshua. Aí, isso, aquilo outro, alguém vem com algumas coisas dos livros de que Jesus disse. Não, não é que Jesus disse, porque o que Jesus disse os romanos podem ter escrito ali. Não é isso. Eu quero saber porque sobre o sacrifício, sobre o nascimento, foi falado a respeito dele. Mas sobre a ressurreição, aonde? Aí teve alguns, 2 ou 3, que veio com essa passagem aqui de Oséias 6:2. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Aí, claro que eu já sabia disso aqui, mas eu fui ler um capítulo antes, para saber se Jesus, ou Yeshua, ou Yesu Cristo está nesse contexto. E Jesus não está nesse contexto. Isso daqui foi um castigo, os que fossem castigados por Deus. Foi uma promessa, uma profecia que eles, de uma forma metafórica, figurativa, seriam ressuscitados. Mas ressuscitar o quê? O corpo carnal, que depois de 1 ano e meio, 2 anos se acaba. Ressuscitar o quê? A vida, a alma? Não pode, porque na alma está toda a maldade do homem. Então a alma não pode herdar o reino espiritual. E o espírito também não, porque o espírito não ressuscita, o espírito volta de onde veio, Eclesiastes 12:7. Então tá, então vamos ler aqui um capítulo antes. Vamos ver se Jesus está nesse contexto. Sentença contra Israel e Judá. Aqui o subtítulo já está claro. Sentença contra Israel e Judá. Ouçam isto, sacerdotes. Fique atenta, ó casa de Israel, dê ouvidos, ó casa do rei, porque a sentença é contra vocês, pois vocês foram um laço de Mispa e uma rede estendida sobre o Tabor. Os rebeldes se aprofundaram na matança, mas eu castigarei todos eles. Eu conheço Efraim e Israel não me está oculto, porque você, Efraim, se prostituiu e Israel está contaminado. O que eles fazem não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles. Não é a pombagira, é o espírito que Deus envia. E não conhece o Senhor. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Com os seus rebanhos e o seu gado irão em busca do Senhor, mas não o acharão. Ele se afastou deles. Foram infiéis ao Senhor, porque tiveram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá e façam soar o alarme em Ramá. Comecem a gritar em Bet-Avém. Cuidado, Benjamim. Efraim se tornará em desolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e esmagado pelo juízo, porque preferiu seguir a vaidade. Portanto, para Efraim eu serei como a traça e para a casa de Judá como a podridão. Vamos ler de novo esse versículo. Portanto, para Efraim eu serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá notou a sua ferida, Efraim se dirigiu à Síria e enviou mensageiros ao grande rei. Mas ele não tem condições de curá-los, nem de sarar a sua ferida. Porque para Efraim eu serei como um leão, e para Judá como um leãozinho. Eu mesmo os despedaçarei e depois irei embora. Vou arrastá-los comigo e não haverá quem possa livrá-los. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Aí emenda o capítulo 6. Venham e voltemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aí continua.
Aí o que acontece? A pessoa pega isso aqui, a pessoa é um religioso. Porque religião, eles ensinam a pegar as referências. Aí você pega uma referência aqui, uma referência ali, e você monta a doutrina deles, você monta a doutrina religiosa. Só que eu não estou aqui, eu não sou religioso, eu não estou querendo montar doutrina nenhuma. Então eu peguei esse versículo solto e fui ler antes o que é que estava nessa profecia. Estava se tratando de quando viesse o juízo, quando viesse a cobrança de conta, quando viesse a sentença sobre quem? Sobre Israel. E quando veio essa sentença? Veio lá no ano 70, quando Jesus voltou e julgou os israelitas. Então aqui era uma sentença contra a incredulidade, desobediência, idolatria, a maldade, a roubalheira deles. Jesus está inserido nisso? Jesus era um ladrão? Jesus era um idólatra? Jesus era uma pessoa que vivia contra os desejos do Criador? Claro que não. Então esse versículo 2, gente, não é para Jesus, não tem nada a ver. Essa ressurreição aqui era uma ressurreição metafórica. É algo na consciência da pessoa, ressuscitar vida, dar vida às pessoas. Porque na mente carnal, Moisés colocou a morte na mente dos judeus. As leis mosaicas colocou a morte. Veio Jesus de Nazaré para dar vida, veio o Espírito Consolador para colocar na mente dos judeus, das pessoas daquela época. Gente, vocês têm vida, fora a lei de Moisés mata. A lei de Moisés mata. Só que o Espírito vivificante está na mente de vocês agora. Então não tem nada a ver esse versículo com a ressurreição. Foi daqui que foi profetizado que Jesus iria ressuscitar terceiro dia. Não tem nada a ver isso. Porque aqui era contra a maldade de Israel. E Jesus não estava inserido na maldade de Israel. Jesus dentro ali era o Espírito de Deus. Confere? Então não me venha. Esse versículo aqui não me convenceu de profecias do Velho Testamento, do Antigo Testamento, a respeito da ressurreição de Cristo. Eu ainda deixo o desafio. Se você é um professor de teologia, se você é um estudante da Bíblia, mostre passagens na lei, nos profetas e nos salmos sobre a ressurreição de Jesus. Por isso que eu não entro muito nesse assunto para não colocar caraminhola na cabeça das pessoas. Eu vivo o Evangelho eterno. Eu vivo Deus em mim, Deus no meu espírito. Eu vivo a consumação de tudo. Eu vivo sabendo que o dia do Senhor já se completou, já foi cumprido. Apocalipse 1:10 se completou lá no ano 70, quando findou o dia do Senhor, o juízo de Deus. É isso que eu vivo, tá bom? Então, o desafio ou a proposta ainda está aberta. Não é nem um desafio, não. A proposta está aberta. Se você tiver passagens no Antigo Testamento sobre a ressurreição, eu quero ver. Essa daqui, não. Tá? Então depois você lê de novo o capítulo 5 e você vai entender que isso aqui não tem nada a ver de Jesus. Tá? E assim segue como que dentro dessas sinagogas, que eles chamam de igreja, eles montam os seus estudos, montam os seus cultos, montam as suas pregações, fazendo isso, pegando um versículozinho solto, em cima disso, falando, tá vendo? Foi daqui que foi anunciado que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Mas na leitura racional, no contexto racional, não tem nada a ver disso. É a mesma coisa que eles pegam Isaías 14:12. Ó Lúcifer, como tu caíste do céu, ó estrela da manhã. Aí quando você vai ler o contexto, você vê que ali se falava do rei da Babilônia. Quando o rei caísse, da soberania dele, do poder dele, era para levantar aquela sátira, para levantar aquela história de zombaria contra o rei da Babilônia. Você entendeu? Mas a religião para escravizar as pessoas, para fazer a mente das pessoas, usa aquele versículo lá solto para dizer, tá vendo? Olha, caiu. Aí já emenda com Lucas 10:18, eu vi Satanás caindo como raio. Mas Satanás é opositor, é acusador. Você vê que aquele Lucas 10:18 foi acrescentado, aquilo ali foi as garras dos romanos que está ali, para amedrontar as pessoas, para dizer, para criar um ser fictício. Tá vendo? Caiu um ser, porque está escrito em vermelho ainda, Jesus que falou. Mas quando você vai entender a situação, você fala, peraí, isso aqui foi acrescentado. Isso aqui jamais Deus iria falar um negócio desse. Tá bom? Comente aí, coloca no comentário aí o que você acha.
tá bom? Vamos em frente, buscando entendimento dos escritos bíblicos, vivendo sem medo, sem temor, sem receio do mal. Duro de eu fazer vídeo nesse celular meu, porque esse celular meu tem 2 chips. Tá vendo? Não para de tocar, é zap zap, eu acho que até o Satanás fala por aqui. É brincadeira, tá bom? Então, ó, beijo no coração, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva. Mostra esse vídeo aí para algum pregador aí. Fala, ó, esse camarada aqui quer que vocês mostrem no Velho Testamento aonde é que está escrito que sobre a ressurreição de Jesus. Será que ocorreu mesmo aquela ressurreição? Será que é verdade aquilo mesmo? Porque para ter acontecido tem que estar escrito em algum lugar, ou profeta, ou lei, ou salmos. Mas eu não vou entrar nesse mérito se é verdade ou não. Isso para mim não me interessa. Eu não quero criar polêmica nisso não, tá bom? Tchau.